Campina, programa só pra avisar que temos o quê? Lives. Toda sexta, sábado e domingo às 7 horas da noite. Então cola com a gente, descrição. Link na descrição. Isso aí, link na Na descrição. Twitch. E se inscreve lá, segue a gente e tamo junto. Fala Olá. pessoal, a gente tá aqui pra reagir ao canal JJ, ao vídeo. R4. Ah, Resident Evil. Ah, remake versus original. E esse foi um patrocínio do Shine. Muito obrigada por esse patrocínio, ele ajuda muita gente. E bora lá. Achei que era uma gameplay. Resident Evil 4 Remake saiu. Foi uma festa do caramba. Eu passei a semana toda jogando até zerar. Peguei troféuzinho, peguei roupinha, consegui Olha que bazuca bonito. Olha que maneiro. infinita, Chicago apelona, enfim. Jogo fantástico. E com certeza é um dos melhores Olha. remakes já feitos até hoje. Mas enquanto eu tava zerando, tinha uma pulguinha ali atrás das minhas costas me coçando. Duvido É aquele que menino, isso né? supere o original. Esse Uhum. jogo é excelente, mas pô, o R4 original não tem como, né, cara? Não tem como, mas nunca que Eita. supera. Mas afinal, superou ou não? Essa é a dúvida que eu deixo nesse vídeo. Primeiro que eu não me lembro de ter visto quase ninguém falando mal dele na internet. Inclusive, um dos caras que criticou o jogo lá na gringa comparando imagens side by side foi fortemente cancelado. Ele colocou o remake Eita. como sem alma, enquanto o original Não, tinha cara. muito mais personalidade. Inclusive, ele foi acusado de diminuir o volume nas cenas do remake, para que não soassem tão bem como o original. Tá jogou assim. Que isso? E sinceramente, ele foi cancelado injustamente, cara, só porque ele foi contra o hype dos NPCs ali que estavam babando o ovo do jogo. Mas então, JJ, você tá falando que o original é melhor, então? Não exatamente, cara. É mais ou Coloquei menos. uma vendinha aqui. Duas vendinhas. Para responder essa pergunta, a gente precisa levar alguns termos em consideração. O principal Que deles isso? é não É o deixar o zumbi. fator nostalgia interferir. Isso pra mim é muito difícil, porque o jogo original é meu xodozinho da infância, né, cara? O intuito aqui é comparar fatores como ambientação, personagens, atuação, gameplay, Atuação? inimigos, fator Como assim? replay, entre outros. Também devo A lembrar atuação que do assim como o fator personagem do jogo. nostalgia não pode interferir nessa análise, o fator de gráficos também não pode. Pô, cara, é até injusto, né? É óbvio que o remake vai ter gráficos melhores. Então vamos começar. É novo. A tecnologia que hoje em dia não tinha antigamente, porra. Olha isso. Pode Vamos começar dando um ponto gigantesco para o remake na questão da gameplay. Não tem nem como comparar, né, galera? A gameplay do remake tá incrível e gostosinha. É prazeroso de jogar o game, você se sente bem. A forma que os inimigos reagem aos tiros, a questão do Eita, upgrade, tacaram uma grama. maleta. Agora você pode dar parry em praticamente todo ataque. O que é da... pode Não, desviar, peraí. se O que é da Perry? Ai, Bia, não pode. Gente, baixar, se esconder dos Ele não vai inimigos, saber. surpreender eles com uma facada. Inclusive, isso é hit kill até mesmo para inimigos mais fortes, né? Como o Dr. Salvador e o Boca Aberta lá, proteger. entre outras possibilidades. tá. Já o antigo é bem mais travadão. Eu me lembro que demorava um Obrigada. tempo pra você se Proteger. acostumar com a jogabilidade. E assim, a gente ainda é macaco Eita. velho, mas se der pra uma criança de hoje em dia jogar um antigo, ela vai se Vai achar perder toda. Não vai cara. conseguir ser jogar. nem da primeira parte da vila. O antigo era muito daquele esquema: dá um tiro pra atordoar, chuta o cabra e lambe a faca nele. Sem falar a parte caraca. da Ashley, né? No antigo era ao mesmo tempo assustadora e ao mesmo tempo ridícula. Agora no remake você pode atirar e se movimentar ao mesmo tempo, além de andar livremente para todos os lados. Gente! Enquanto no original era bem Ó o mais bichão. limitado, né? Por conta disso, eu vi muita gente reclamando sobre a mira do Leon no remake, É ruim. pois antigamente, como ele era mais pregado no chão, digamos assim, a mira era muito melhor de ser controlada, né? O novo Leon tem tipo um delay que às vezes incomoda. Eita, ele Parece atirou na mais menina? pesado, né? Mas isso, na minha opinião, torna o fato de você estar atirando mais difícil e realista. Porque mesmo sendo um agente Realmente não é super tranquilo treinado, atirar. não é o mesmo que pegar uma Nerf levinha de plástico e apertar o gatilho. Então, né, no quesito gameplay, ponto pro remake. Mas quero. É até impressionante eles terem feito o antigo. É o quê?
feito o antigo? Aqui eu Impressionante tenho eles conseguirem certeza fazer um que tipo. muitos de vocês vão discordar de tem a mim, quantidade de balas aqui, mas ó. eu tenho provas a favor do meu ponto, que é a ambientação do jogo. Ambos os jogos possuem um cenário e uma atmosfera magnífica, enquanto o 4 puxava para um tom mais amarelado, remetendo muito ao outono, né? Com cores que lembravam algo mais morto ou abandonado, o remake resolveu puxar um clima mais sombrio, com tons mais azuis e frios, o que deixou algumas partes do jogo bem mais assustadora. Ele é claramente um jogo bem mais sério ou até mesmo melancólico, Me e o cagar ambiente todo. reflete muito nisso. Mas aqui tá meu ponto. A ambientação do antigo era melhor, cara. Ixi. Calma aí, guarda essa pedra de jogar em mim, que eu vou dar aqui minha opinião. Eu creio que a ambientação do remake seja bem mais realista. Porém, não é porque ela é realista É melhor. que ela é melhor. Digamos que ela não tem a magia do antigo. A combinação de efeitos sonoros, músicas e elementos naturais deixavam o Resident Evil antigo com uma das melhores atmosferas que eu já vi em um game. Tá muito bem. Realmente dá achei que pra fosse dar entender que susto. aquele local abandonado da Caralho. Espanha escondia alguma coisa. O cenário falava, a madeira rangia, o vento parece que Deus me assoprava, livre. cara. Era muito bom. Me perdoem, mas é muito melhor que o remake. Gente, tô até com medo de... Que susto. Além daquela parada Caralho, eu me assustei com a bunda da vaca. Você assustou sozinha, Gente, é porque velho. eu começo quando eu fico assustada, assim, começo Fica a apreensiva, soltar. né? Quando eu fico apreensiva, eu começo a ver coisas onde não tem, entendeu? Eu começo a ver formas, ainda mais que eu sou míope, eu começo a ver formas onde não existem. escrota de deixar amarelo o local que você tem que ir. Porra, cara, isso aqui é o auge, né? Que bagulho nada a ver, cara. É claramente pensar, como bastante pessoa burra vai jogar meu jogo, vamos colocar aqui um indicativo gigante de onde ele precisa ir, né? Em defesa do remake, eu devo dizer que graças aos gráficos, áreas que exigem iluminação são muito melhores. Porque o antigo não tinha essa capacidade de distinguir a iluminação de uma vela para uma lâmpada de um estúdio, por exemplo, né? Parecia que tudo tava bem iluminadinho no castelo. Mas na minha opinião, o que define uma boa ambientação é a magia, a vibe que aquele local passa pra você, que é principalmente dada devido à direção de arte do jogo. E nisso, cara, vocês não têm que concordar que o tenebroso. original é melhor. A vila do original tinha aquele clima vazio e sombrio, quase como uma cidade de Velho Oeste abandonada. Ai, a Abandonada. vaca, A gente caralho. via a melancolia daquele local. Parecia que tudo estava sem vida. As árvores estavam secas, os animais estavam tristes. Uma vida. A trilha sonora que acompanhava esse clima era assombrosa. Você andava e via as pessoas que provavelmente rejeitaram o culto, todas empilhadas em uma carroça. É, gente, Você viu o cachorro sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, né? Muito top, cara. Já a Vila do Remake, me perdoem, mas ela é muito genérica, cara. Nossa, eu vou ser cancelado com esse vídeo. Mas, cara, antes mesmo do jogo lançar, diversas pessoas já replicaram essa vila, deixando ela mais realista. Todos ficaram praticamente iguais ao da Capcom. Parece que eles só adicionaram um matinho ali, melhores gráficos e acharam que ia ficar melhor. Mas eu acho que esse local não Era melhor passa ter feito quase outro. vibe nenhuma, cara. Você não sente quase nada vendo isso. E apesar de muitos não concordarem, O outro dá mais medo, me muitas pareceu. partes do remake são É ambientação, genéricas né? e não chegam nem perto de serem únicas e atmosféricas igual o original. Já o castelo, por exemplo, como eu havia falado, a iluminação traz essa falsa sensação de que o remake é muito melhor, né? Aliás, a iluminação e os gráficos. Engraçado, sim. parece que quanto menos Gráfico. gráfico, E- nítido, parece que tem um mistério nisso, Sim. que deixa você um pouco apreensivo. eu Deixa sinto. nervoso, não é? Eu me senti um pouco Você mais fica inquieto, apreensiva é. do que no Entendeu outro. por que eu me cagava? Acho que pra jogar? estranho isso, né? Será que é porque a gente tem um pouco de receio com essas coisas quando não é tudo muito Que a gente não claro? consegue visualizar direito, né? O original também é muito bom. Ele não foi feito pra soar forçadamente assustador igual ao do remake. Mas é bem bonito, com aquela névoa ridícula saindo do chão igual o filminho da Sessão da Tarde. O castelo é onde tá a Elite.
O Salazar comentando que não gosta nem de ser comparado aos ganados da plebe. Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. Tudo é lindo, os quadros são bonitos pra Bonito caramba, mesmo. tudo é organizado, os detalhe. cultistas servem e cuidam do castelo. Tem aquela mesa de jantar que o Leon até comenta, né, que é diferente da vila. Claro, tem partes como essa no remake, né, mas esse castelo passa uma vibe muito top, cara. Então, mesmo o castelo do remake tendo uma iluminação muito superior e gráficos melhores, eu ainda acho que o original leva, tá, galera? E foi isso que algumas pessoas da internet estavam querendo refratar, mas eram massacradas dizendo que o remake estava perfeito e não sei o quê. Mas, cara, é só uma opinião. Muitos jogadores dessa nova geração costumam subestimar muitos dos antigos desenvolvedores, vendo eles como extremamente limitados e homens das cavernas batendo Pô, em mas pedras, né? na época, Então, se você defende algo antigo, eles Com a vão tecnologia que chamar eles de tinham na fanboy, né? época. Mas a verdade é que muitos deles sabiam fazer jogos muito melhores do que o de hoje. Pra você ter uma ideia, no desenvolvimento do Resident Evil 4 original, eles viajaram, cara, até lugares, se eu não me engano, da Inglaterra, pra se basearem na arquitetura daquelas construções. Mano, E essa é uma legal. das razões por que ficou tão bom. Mas vamos lá, preciso ser justo aqui e comentar sobre algumas áreas totalmente ridículas do original, que não faziam absolutamente sentido algum, além de serem muito feias. Mas na minha opinião, o quesito ambientação vai pro original. Se você discorda, deixe seus pontos aqui embaixo, cara. Não só comenta porcaria aí. Isso. Eu sei que os dois jogos são os mesmos, né? Mas o que acontece, cara? O remake acabou É igual, adicionando mas é muita diferente. coisa, principalmente para o Bonito, Louis, dando toda uma lore pro personagem e um grau de importância a ele. Também preenchendo trechos com diálogos entre os personagens que afiam a história. Enquanto no original era silêncio o jogo todo, os dois não falavam quase nada um pro outro. E quando bem, na época era falavam, difícil o até. Leon Ai, meu Deus. deixava a Ashley no vácuo, né? Are you okay, Leon? O Leon tava traumatizado pelo que aconteceu em Raccoon City. Por conta disso, a gente percebe o esforço dele para proteger a Ashley. Não é mais um dever, mas sim um laço que eles acabaram criando. Ele não queria que tudo aquilo acontecesse novamente. Por isso, a história fica muito mais profunda do que o original, e até mesmo mais séria. Então vamos falar um pouco sobre os personagens, né? No primeiro, o Louis, cara. No primeiro, o Louis já tinha carisma. Mesmo aparecendo muito pouco, né? A gente gostava do personagem, a gente ficou triste, né? Quando ele chegou ao fim. Ele tinha aquelas frases patéticas que todo mundo amava, cara. I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. Mas esse novo Louis, ele deu uma camada ao personagem muito melhor. Muito melhor. Esse novo Louis é envolve muito mais. bom, cara. Ele é muito carismático. Você gosta quando ele aparece na tela. Você não quer que ele morra, né? Infelizmente ele morre, né? Só que é uma morte muito melhor do que o antigo, que só é traçado pelo Sadler. Foda-se, né? Parecia que a Capcom não sabia mais o que fazer. Então, no quesito de história, o remake é muito superior. Mas não me entenda errado, cara. Na minha opinião, apesar da história ser bem mais contada, não significa que todos os personagens do remake são melhores. Por exemplo, pra mim, há vários erros aqui. O primeiro deles e o mais grotesco é o Salazar. Fala Sonserina. sério, cara. Pô, o antigo Salazar era muito melhor. No arco do castelo, ele e o Leon Mas, olha, ficam se zoando sem parar. medo. É como se do nada eles fossem virar amigos. É muito bom. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Logo quando a gente chega ali naquela parte inicial, a gente já tem aquela risada, né? E as frases icônicas Eles têm uma dele. importância E é bem um maior, eu personagem acho, por ser. muito engraçado e divertido, cara. Eita! Se desenvolve melhor Where's the agora, né? satisfying sound of one's impalement? Caralho. Don't fall for this old trick. E o do remake, sei lá, eu senti que ele tem uma personalidade daquelas professora velha que se acham o ser mais inteligente da Terra, além de falar dessa maneira patética aqui, cara. Me?
Oh, please, call me Ramon. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Sério, eu não sei se eu sou estranho, mas ele tem muita vibe de diretora de escola. Eu sei que era meio forçado parece ele te mesmo. ligar com o rádio Trumbull. pra te xingar, mas eu senti um pouco de falta disso do Ele Castelo, parece mais né? filme de terror. Talvez isso seja a nostalgia interferindo, Não é que parece né? uma Não faria criança, sentido né? isso no remake. Mas era muito bom a relação que o Leon tinha com ele. A Ashley não tem nem o que falar, né, galera? Você não se sente mais uma babá jogando, né? Cuidando de uma menininha chata. Agora a Ashley, ela soa muito mais como uma companheira pra sua Realmente jornada. tá ali, te né? ajudando em diversas partes, comentando sobre as coisas, né? Muito bom, cara. Mas mesmo assim, sem perder a essência de uma garota frágil que tá muito assustada com tudo aquilo. Então eles acertaram em cheio no remake. Eles não quiseram dar um empoderamento pra Ashley, digamos assim, né? Tipo uma Ellie do The Last of Us. Eles Fazer entenderam uma que ela coisa. era muito mais uma garota em perigo, né? E isso eu achei A muito menina bom. precisa salvar. Pena que vocês Deus. tiraram os balísticos, né, cara? Gente, tá mexendo sozinho, ela parada. Sobre o mercador, estão vivos. Eu não gostei, foda-se Outro você ser. que gostou, cara. Eles cometeram o mesmo erro que o original cometeu, que é simplesmente o fato de que o Leon ignora o mercador. Porra, ele não dá nenhum oi pro mercador, cara. Nem pra fazer igual o Dante, onde o protagonista desenvolve ali uns diálogos com ele, né? Conta Gostei. histórias, o Dante ajuda ele. Mas não, cara, só o mercante fala. E o Leon meio que ignora a presença Não tem dele, importância cara. de É fato. como se ele não existisse. E eu acho que deveria ter uma conversa entre os dois. Senão fica muito na cara que ele é só um É só mecanismo pra- de jogo, cara. Eu achei isso escroto, o Leon não trocar nenhuma ideia com o cara. Eu já achava isso meio agoniante, né, no original. É como se o mercador nunca tivesse existido naquele universo, né? E a voz do mercador clássico era bem melhor também. Foda-se, você que paga pau pro mercador. Ele é gente boa. Teve um... Something that might interest you. Além de que, antigamente, você matava Podia ele com uma matar. faca, né? Hoje em dia, nenhuma bazuca mata o cara, né? O que, Nossa. na minha opinião, estraga aquele sustinho que você tinha, né? Quando era um jogador novo e matava o mercador e tinha medo dele nunca mais renascer. Aí você pensava, vai pô, tô precisar, fudido né? agora, cara. Quanto a Ada, o design dela tá muito bom, hein, cara? Dá até pra entender porque que o Leon é gado dessa mulher. Olha isso. Mas a dublagem da moça tá bem velha, cara. Não combinou muito com a cara dela. Linda morena, você tá ligado? Mas isso é detalhe, foda-se, né? Olha Não querendo só ser que- chato. Vamos pras coisas que importam, né? Eu também reparei que ela ficou bem mais humana do que antes. Porque no Não antigo fizeram ela era só- muito mais misteriosa, né? E parecia mais um robô ali que tava cagando completamente pro Leon. Mas sério, ô, que mulher foda, cara. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Sei lá, eu gosto muito dela no antigo. Ela era toda cínica, dando risadinha, misteriosa. Agora ela é bem mais séria, né? Pra ser sincero, eu não gostei tanto, né? Mas em questão de história, ela Caiu um realmente pouco tá do- muito do personagem que bem escrita. tá Nossa, eu sou acostumado, né? apaixonado pela Ida até hoje. Desculpa. See you around. Já o Sadler do remake, na minha opinião, Sim, ficou é. muito melhor. Porque ele ficou mais bizarro e assustador. Ele parece mais um sacerdote alienado pelo Las Plagas, enquanto no original, ele e o Leon parecia ele estar fazendo um papel de vilãozinho e do herói de cinema. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. E essa é a principal diferença Ah, dos dois. O primeiro parece um filme de Hollywood, até meio cômico e pateta, onde todos parecem estar vivendo uma paródia de vilão e herói, enquanto o remake passa muito mais essa ideia de fanáticos pelo culto. O que eu achei mais interessante. Mas claro, eles não são bobo, né? Ainda deixaram algumas linhas e piadas do Leon. Mas como o personagem é mais sério, elas Eita, não ficam caramba, tá tão controlando engraçadas ela. assim. parece. Senhoras, é uma honra, mas eu faço tipo mais monogâmico. Gente, a boa é Aproveitando o qual? gancho, vamos falar sobre Ter dinheiro e Sim. jogar o antigo. Se tiver Exatamente. como, e aí joga o novo. E Joga aí? primeiro o antigo pra ter experiência primeiro do antigo, que nem todo mundo Não, e tem. você vai ter as duas experiências, E aí tipo, depois coisas joga no boas e novo. ruins juntos. Sim. Coisas boas e ruins juntos. Aí, tem o dinheiro. Exatamente isso. Ganha dinheiro.
pro Leon. Galera, pra quem jogou os dois de cabo a rabo igual eu, sabe que esses dois personagens só têm o mesmo nome, mas eles nem parecem a mesma pessoa. Sério, são personagens totalmente diferentes. Quase que de outro universo. Só o cabelo é parecido, cara, mas a personalidade, a voz dele, tudo, cara, é outra pessoa. Mas e aí, qual deles é melhor? Durante muito tempo a galera tava fazendo a seguinte comparação: o Leon Shed original versus o Leon Shed do remake. Isso porque no original o Leon é o fodão. Ele é engraçado, dá em cima da Ingrid, tem suas frases de efeito, nunca parece estar em pânico, tem tudo sob controle e é um personagem muito icônico, né? Já o do original a gente vê um Leon muito mais realista, meio que traumatizado pelo que aconteceu em Raccoon City, cheio de olheiras, muito mais sério, mas mesmo assim um cara muito foda. Esse Leon também é pica, cara. Os dois são muito bons. Aí eu creio que vai mais de uma opinião pessoal de decidir qual deles é melhor. O Leon original é tipo um super protagonista Shed que consegue fazer a porra que quiser. Ele despreza os seus inimigos. E cara, mesmo sabendo que isso é uma paródia, não dá pra negar que é muito bom. Tem uma vibe bem mais mágica do que o remake. Não importa o quão cafona ou brega o diálogo da versão antiga tenha sido. O Paul Mercier, né, o dublador do Leon, pronunciou essas falas com tanta convicção e confiança que elas são amplamente amadas e consideradas icônicas até os dias de hoje. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Estranha conversa Expecting assim. you, my brethren. No thanks, bro. Sounds more like an alien invasion if you ask me. If you don't need me, then get off my back, old man. No remake, o Leon faz toda uma engenhoca pra atender o rádio falando Rússia, que é o Condor 1, onde está a Baby Águia. Enquanto no original ele só fala aqui é o Leon e foda-se. Isso resume a experiência dos dois jogos. Enquanto um é bem mais sério, o outro é um jogo mais relaxado. No final do jogo, o Leon simplesmente rejeita a Ashley e no remake ele fala: você não precisa de mim, você é boa demais pra mim, sabe se virar sozinha. Então, isso resume muito bem os dois personagens, né? Parte do motivo pelo qual eu adorei o original foi esse estilo meio anime, sabe? Meio engraçado, absurdo, exagerado, com piadas. A coreografia parecia de um filme de ação japonês dos anos 80, né? Porque o jogo foi feito no Japão, né? Tudo isso mantendo, de alguma forma, essa aura aterrorizante do mundo como um todo, né? Tinha sangue, morte, tudo, aqueles bagulho bizarro, e o Leon agia como se fosse mais um dia de trabalho. Então, pra gente bater o martelo de vez pra essa questão é o seguinte: o original tem muito mais charme e é mais bem interpretado, mas essa é uma opinião pessoal. Em questão de história e desenvolvimento dos personagens, o remake leva sem sombra de dúvidas. RE4 original tinha vários coletáveis, o que permitia percorrer alguns caminhos diferentes para coletá-los, além de que você podia retornar na maioria das áreas que tinha ido. Como eu falei, na minha opinião, ele tem uma ambientação melhor, mas isso não tira o fato de que a maioria das áreas são corredores liminais que levam a uma porta, que leva a outra porta, que leva a outro corredor e assim por diante. O remake melhorou muito. Mas muito isso. Você realmente se sente caminhando em um local mais aberto, com várias novas áreas para serem exploradas, principalmente na parte do lago, onde existem diversas novas áreas, puzzles e até mesmo side quests para que você resolva. A maioria delas são bem simples, mas são legais, foda-se, né? Como matar alguns ratinhos ali pro mercador. Então, não tem nem comparação, né, cara? O remake é muito superior. Agora, na questão dos inimigos, eu acho que as vozes dos antigos são incomparáveis e bem mais memoráveis. Porém, tanto os ganados quanto os outros inimigos estão bem mais modelados no remake. Eu gostei bastante do ganador, cara. Ele ficou bem mais bizarro que o normal. Infelizmente, eles cortaram o 3, né? Mas na DLC ele foi acrescentado novamente. E o Regenerator também ficou muito bom. Além de que eles adicionaram vários inimigos. Porém, eu ainda gostava mais do design antigo do Vítor Mendes.
Ele parecia se encaixar bem mais naquele universo do que o atual, né? O cara era um roceiro burrão que era alienado e forte, basicamente. Então você não podia discordar dele. E quanto às vozes dos novos ganados, eu achei elas muito fraquinhas, cara. É muito fraco, cara. Porra, os caras ainda tem pouca frase. No original você podia entender isso porque era antigo, né? Mas, porra, no novo eles ficam toda hora falando aqui vai isso. Porra, achei pai, hein? Mas com certeza os inimigos do remake estão todos melhorados. Ponto pro remake. Cara, aqui é um ponto que o original não é só um pouco melhor, mas é muito, mas muito melhor. Que são as cutscenes. As cutscenes da versão antiga são muito mais cinematográficas e mais gostosas de serem vistas. No remake eu senti que elas ficaram mais cortadas. Acontecem até mesmo de uma forma apressada. Não dá nem mesmo de criar uma tensão. Apesar de serem ainda muito boas, e com algumas ali que se destacam mais do que as outras, né, pela ação, mas ainda assim não chegam nem perto das originais. Cara, aquela cena do Luis, vocês vão comentar, pô, no remake é melhor. Tudo bem, tem mais ação, né, cara? Mas, pô, no original não era tão apressado as coisas. Você sente a tensão do ganado chegando pra cortar tua cabeça, né? O Leon e o Luis estão na maior prosa boa ali, maior prosa amiga, cara. No remake parece que é muito apressado, o ganado chega muito rápido, tem tensão, sabe? Por exemplo, enquanto no original o Leon chuta o barril, dá um pulo massa, atira e vê o Vitoré se transformando naquele bichão pouco a pouco. Tu vê ele se esticando e crescendo de uma forma grotesca e bizarra. No remake, você só atira, ele já aparece na forma final, né? O que eu achei bem preguiçoso, cara. Ele nem se transforma, os caras não queriam animar. No original, quando o Leon entra na casa, a gente tem ele animado é os maneiro, ganados né? planejando o que vão fazer pra matar o Leon. Aí, do nada, de uma forma inesperada, sai o cara da motosserra louco pra te pegar. No remake, essa cena é muito mais sem alma do que o original. A cena do Del Lago tem uma tensão do caramba até ele aparecer. A gente se pergunta o que vai aparecer naquele lago, né? Daí começa a tocar tipo um sino. Tem uma música bizarra e pouco a pouco você vai ficando tenso e... Uau! O bicho vem. No remake, você só vê aquela cena pelo binóculo do Leon. Ai, é mais... O jumpscare dos peixinhos é 1000 vezes melhor também, porque no remake tem tipo um atraso da cutscene que tira um pouco do susto da cena. A cutscene do El Gigante é fantástica no original, a gente realmente sente que tá lascado. É um bicho indomável que ataca até mesmo os ganados. Tem toda aquela cena massa do Leon dando mortal pra desviar. Enquanto no remake é só um cultista pagão lá dando glória, o bichão lá, ele quebra o portão, e é só isso. A parte do Krauser, apesar de eu gostar muito daquela cutscene, né, que você apertava os botãozinhos, eu achei inteligente eles substituírem ela por gameplay. Apesar de eu gostar muito mais da voz e da personalidade do Krauser antigo. Quanto às animações de morte, o original é muito superior, cara. É bem mais brutal, não tem nem comparação. É muito mais cuidadoso, feito com mais amor. Eu sinto que na época, como eles não tinham tanta tecnologia, acabavam usando isso a seu favor, pois não ter tantos recursos remete àquela ideia de se desafiar e se superar, cara. Então, ponto para o original. Caralho, velho. Como você pode ver, existem vários pontos que o original é melhor, mas também existem ainda mais pontos em que o remake é melhor. Por conta disso, a minha resposta final, baseado em minha opinião, é a seguinte: o remake é melhor do que o original? E a resposta é sim. Se você colocasse o original e o remake do meu lado hoje ou do lado de qualquer um, eu tenho certeza que eles iriam preferir jogar o remake. Por quê? Pra mim, hoje em dia é mais divertido, cara. A jogabilidade é melhor, tem mais coisa pra fazer, dá pra explorar o mapa. Eu já joguei demais o original. Mas calma lá, cara, calma lá. Se você, fã do remake, acha que sai vencedor. A pergunta inicial do vídeo não foi essa. A pergunta foi: e aí, superou o original ou não? E segundo a minha opinião, a resposta é não. Galera,
Eu acho que esse vídeo deixou claro que, apesar e é das isso. limitações, Tchau. a versão antiga é lendária. Foi um jogo que marcou até os dias de hoje. Todo mundo fala de RE4. Todo mundo continua jogando um jogo de mais de, sei lá, 15 anos atrás. Eu duvido que daqui 15 anos as pessoas ainda vão estar jogando e comentando sobre o remake. Mas tenho certeza que daqui a 15 anos eles ainda vão falar sobre o original. Talvez se não fosse um remake, fosse uma história original. Resident Evil 4 Remake é um dos melhores remakes já Não sei feitos. se remake Mas passa acho que pelo eles tempo erraram também uns pontinhos bem bobinhos, tá? Nada que estrague a sua experiência. O jogo continua ótimo. Mas o Resident Evil 4 original, cara, se você olhar nas listas aí, até hoje considerado como um dos melhores jogos já feitos. E não é à toa, tá? Ele foi feito com muito mais amor e carinho, na minha opinião. Então é isso, cara. Deixa a sua opinião aqui embaixo, lembrando de respeitar os outros. Se você quer ganhar dinheiro na internet, meu treinamento vai estar na descrição. Deixa o like pra ajudar, porque eu tô cansado de falar aqui, cara. Cara, eu conheço tanto desses jogos que eu não fiz nem roteiro pra falar isso, né? Caraca. Mas enfim, muito obrigado. Gente, Que doideira. sabe o que eu fico me perguntando? Em que momento foi passado pra um filme com uma mulher protagonista? Ah, é. Então, aquela hora que eu falei assim, ó, e Resident Evil? Aí eu, meu Deus. Mas a temática é a mesma no da Umbrella e tudo mais? Porque não parece, né? Olhando assim. Não, eu acho que foi Parece que é totalmente uma outra diferente. história, né? Eu achava que o filme ia como jogo, era como jogo. Porque eu não conhecia a história do jogo. Eu vi o filme primeiro, Tem jogos com mulheres. com a Mila Jovovich, não é? Com a Mila que você tá falando? Eu vi o filme antes de conhecer o jogo. Aham. Mas o filme não presta. É, não, fala- então, mas. Então, eu vi o filme sem contexto nenhum e gostei. Porque não tinha contexto nenhum de Mas o jogo, Resident de nada. Evil sabe? principal não é com homem? E aí meteram um filme com a mulher lá? Eu não entendi depois disso. Bom, é. Sei também. Qual Entendeu? foi a ideia? Parece uma outra história. Mas é que os jogos são muito mais Os jogos são muito melhores Ah, tá. que Melhor porque os jogos e o projeto original, né? Então, sim, normalmente o projeto original, assim, né? Costuma ser melhor mesmo. Caralho. E realmente, tipo, foi choque pra mim descobrir que era um homem quando a gente viu o vídeo da música. Exatamente, cara. Era uma loucura isso, gente. Foi legal, assim, né? Então, no jogo, eu não entendi. Porque, assim, eu vi o achei filme e depois eu fui jogar o jogo. Achei o original bem legal. Aí eu vi que era com um homem, eu ficava sem entender nada. Eu achei tenso. A a ambientação do antigo. parece bem tensa, bem macabra, bem... Aham. E aí, quando você joga, você tá compenetrado naquilo. tipo, Eu acho era que eu iria gostar mais do antigo, porque eu não sou muito... Assim, eu não jogo, né? Mas se eu fosse jogar, eu acho que eu preferiria o antigo, porque... Não me julguem. Jogos com história me incomodam. Eu tenho vontade de sair pulando tudo, sabe? Eu não tenho paciência pra ler. Ela quer pular todas as cutscenes. Eu até dei uma... Mas isso é ansiedade, né? Cara, acho que não, porque Não, eu sempre fui assim. Né? Eu acho que isso melhorou um pouquinho quando eu vi as gameplays de Until Dawn. Aí eu fiquei, nossa, muito legal, mas eu acho que eu ainda não teria paciência, sabe? Mas Já jogou GTA. Mas é importante pra você entender a história. Mas a é pra quê? interação. Não é melhor só jogar. Aí não, mas tem a Aí interação. não se pra envolve, você não saber. chora, que nem uns malucos aí, Pô, né? aí não, pô. Tem que se envolver ali, se entrosar ali na história. Personagens femininas fodas. O jogo não é canônico como os jogos. O filme não é canônico. Ah, é, exatamente. Então não isso. sabe o que é bom. Né? Já jogou GTA, não. Eu não jogo, então eu não posso. Eu nunca joguei nada na minha vida. Eu também nunca joguei GTA. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like já no canal, foi inscrito aí. compartilha pra ajudar. Valeu, bye. Fala aí se Onde tiver é like que tá pra tu o ver. carregador